Bom, a gente volta a falar sobre a pandemia. O presidente da França, Emmanuel Macron, determinou a exigência de um passe sanitário ou teste negativo de Covid-19 para quem quiser frequentar locais de lazer e cultura. O comprovante será obrigatório para todos com mais de 12 anos para ir a espetáculos, parques de diversão, shows ou festivais a partir de 21 de julho, informou Macron na segunda-feira. A partir de agosto, a medida vai abranger quem quiser ir a cafés, restaurantes, bem como usar trens e ônibus para transportes de longa distância. Ontem dissemos aqui, Malta foi o primeiro país da União Europeia a não aceitar mais a entrada de viajantes não vacinados. Mas com você, Ana, 2 minutos. O Macron que enfrenta uma crise ali também, não está tão popular assim, né? A França, com as suas políticas de fronteiras abertas ali, muitos franceses estão reclamando da imigração ilegal em massa também ali no país, né? Nada parecido com o que estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, na fronteira sul, com muita gente ali da fronteira sul, inclusive trazendo pessoas doentes com várias doenças além da Covid para dentro dos Estados Unidos. Mas o Macron, já há algum tempo, ele vem lutando aí contra essa impopularidade. Várias manifestações, né, nas ruas da França já foram tomadas, já foram feitas dentro dessa pandemia. Agora, essa onda vai chegar no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente sempre fala, existe, né, o filtro da proteção ali do federalismo americano, que os estados bloqueiam qualquer tipo de medida fascista e autoritária como essa de um passaporte sanitário. No Brasil, infelizmente, nós não temos essa autonomia estadual. Isso vai acabar caindo de novo ali no Congresso e precisamos continuar falando sobre esse passaporte sanitário, porque na calada aí da noite, na cortina de fumaça que se faz dentro dessa CPI, de colocar sempre essa CPI como as principais manchetes, né, do dia, todo santo dia, muita coisa vai começar pelo menos eles vão tentar passar de uma maneira mais quieta ali dentro do Congresso, e a gente precisa ficar muito atento em relação ao nosso passaporte sanitário aí, porque a ciência ainda não bateu o martelo em relação à vacinação segura em crianças e adolescentes. A OMS já colocou aí a não recomendação, a própria CDC aqui nos Estados Unidos também já está avaliando, já pede que as pessoas, os familiares, conversem com seus médicos, que essa vacinação em massa para crianças e adolescentes abaixo de 18 anos é preocupante. Os números de miocardite aqui nos Estados Unidos em meninos de 13 a 20, 21 anos, esse número tem aumentado de uma maneira muito assustadora. A gente não pode suprimir esse debate e a gente tem que sempre enaltecer a autonomia médica e continuar aí batendo firme com os nossos congressistas a que esse passaporte sanitário não aconteça. E você, Augusto, o que achou dessa decisão? Perfeito. Mesmo. Cris, 2 minutos. Eu queria acrescentar mais algumas informações a essas que a Ana trouxe. A gente pensa justamente como mãe, né, Ana? Eu tenho um filho adolescente, eu sei a preocupação que é cada vez que a gente vê uma mãe chorando por causa dos efeitos colaterais. Eu lembro daquela mãe de uma menina de 12 anos aí nos Estados Unidos que autorizou essa filha e mais 2 meninos, parece que de 13 e 14, os 3 filhos, a serem voluntários da vacina da Pfizer, e a menina teve uma reação tão violenta que está em cadeira de rodas, problemas neurológicos seríssimos, que até esse momento nem o laboratório nem os médicos sabem dizer se são danos permanentes ou não. O que o Macron diria para essa mãe? Essas crianças, em cadeira de roda ou não, vão poder entrar nos parques da França, se forem para a França? Porque eu imagino também que, além dessas crianças que foram voluntárias para a vacina e que estão fazendo o laboratório revisar a indicação da vacina para jovens, para adolescentes, para crianças, e estão fazendo outros laboratórios também revisarem, porque outros laboratórios estão tendo problemas parecidos. A Ana citou o caso da miocardite, aí, que é para as vacinas da Pfizer e da Moderna. Muitos casos registrados nos Estados Unidos e em Israel, com meninos e jovens de 13 até 24 anos,
Quer dizer, existem coisas sendo divulgadas agora sobre as vacinas e o Macron quer obrigar todo mundo a se vacinar. E eu aproveito essa discussão falando de adolescentes na França que vão ser impedidos, daqui a pouco até de circular na rua, mas são impedidos de entrar em restaurantes, em parques, em cafeterias. Eu aproveito para lembrar que aqui no Brasil, o governo de São Paulo e o governo de alguns outros estados já estão anunciando vacinação de adolescentes, e não é que eu seja contra a vacina, eu só sou a favor da transparência. Precisa ver o que está na bula e o que informam, porque vários de nós já tomamos vacina e todos nós sabemos que a gente não é colocado diante da bula na hora que a gente chega ali no posto de saúde para se vacinar. Apenas nos dizem, pode doer o braço, pode dar um certo cansaço, alguma reação, mas as mães de adolescentes vão ser informadas sobre esses possíveis riscos? É isso que eu tinha para lembrar aqui. Boa, Cris. E antes de passar para o seu comentário, Fius, a gente acrescenta uma informação sobre vacinas. A vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, contra a Covid-19 pode ser associada a um pequeno aumento no risco de desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara, mas potencialmente grave, informou a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. A agência adicionou um alerta sobre o efeito colateral potencial à ficha técnica da vacina. Até agora foram reportados 100 casos da síndrome em pessoas que receberam a vacina. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara em que o sistema imune do corpo ataca as células nervosas. Causa fraqueza dos músculos e paralisia. Nos Estados Unidos são registrados normalmente entre 3.000 e 6.000 casos da síndrome a cada ano, de acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. É mais comum em adultos com mais de 50 anos de idade. 2 minutos, Fiuza. Então, Macron, João Dória, Eduardo Paes está aí dizendo que aquele da terra da garoa acha que saiu na frente, mas quem saiu na frente fui eu, para vacinar os adolescentes. Está nessa várzea esse assunto. Olha, eu quero dizer aqui o seguinte, a comunidade, a sociedade, a opinião pública está compactuando com um experimento perigoso. Essas autoridades, elas estão se pronunciando dessa maneira como eu descrevi. Elas estão sendo negligentes em relação aos perigos já muito bem apontados pela Cristina Gremel e pela Ana Paula Henkel. Nós queremos perguntar o seguinte, como, além da questão do Macron, desse passaporte fascista, a gente quer saber a esses que estão aí se jactando, né, de vamos sair na frente para vacinar adolescentes. Eu quero perguntar aos senhores o seguinte, qual é a situação de contágio por Covid-19 em crianças e adolescentes? Esses são grupos... Bom, temos 1 ano e meio de pandemia, esses são grupos vulneráveis, esses são os grupos que estamos num dilema, porque nós precisamos vacinar, porque senão nós perderemos essas crianças, esses adolescentes. Não, esse não é o quadro. Esta não é a realidade. Eu quero perguntar a essas autoridades, então, da onde os senhores retiram esse balanço de risco? De que equação é essa? Que ciência é essa? Como é que vocês vão impor vacinação para adolescentes, por exemplo, frequentarem a escola, com os riscos todos embutidos nessas substâncias experimentais? São várias outras questões, não é só a miocardite, tem as questões de trombose, tem as questões de neurodegenerativas, doença autoimune. Isso não está medido e nem será mensurável nesse momento, porque é uma vacinação em massa, sem o acompanhamento rigoroso da totalidade do público vacinado. Tem 100 com Guillain-Barré nos Estados Unidos, mas você não sabe, isso pode ser uma fração. Em quantos anos você vai observar para saber se essas pessoas adquiriram essa síndrome mortal, fatal, letal? Quem é que está compactuando com esse experimento terrorista? Eu quero deixar aqui a minha preocupação e o meu desejo que as entidades responsáveis, científicas, questionem essas autoridades e esse experimento que elas estão levando a cabo.